Aleluia, Deus lindo. Que bom que nós estamos de volta, que bom que nós estamos juntos novamente, dose de palavras, que você possa realmente receber a graça e o favor do Senhor, no nome de Jesus. Você é muito bem-vindo para estar conosco nesta hora, para termos este momento. É muito importante nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. E a palavra de Deus para nós nesta hora está no livro de 2 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firme na fé. Nós temos que estar firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Meus irmãos, eu já quero, em dose de palavras, falar sobre a imunidade. Nós temos, eu fiz questão de fazer um estudo rapidinho ali sobre o sistema imunológico da pessoa. Então, nós sabemos que nós precisamos adotar alguns sistemas realmente para melhorar o nosso sistema físico, tá bom? Nós vamos falar do físico primeiro. O nosso sistema imunológico físico. Então, nós precisamos observar como melhorar o nosso sistema imunológico, né? Isso deve ser uma preocupação frequente no nosso meio. Por quê? O organismo por si só, nos estudos que eu fiz, eu não sou médica, claro, mas nos estudos que eu fiz, por si só, o nosso organismo ele tem uma capacidade de formar uma barreira de proteger contra as doenças externas. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico ele precisa estar em alta para proteger, ele forma uma barreira contra os vírus, contra as enfermidades, as bactérias que vêm sobre o nosso corpo físico. Então, mas o que acontece? Acontece que muitas vezes, em algumas pessoas, o sistema imunológico da pessoa, ele vai abaixando. E quando ele abaixa, o que acontece? O organismo ele não consegue assim se proteger adequadamente, e aí entra os inimigos. Quais são os inimigos? As bactérias, os vírus, e as enfermidades começam a tomar conta ali. E aí surgem realmente os riscos aí de infecções graves, de doenças, às vezes doenças simples como as gripes, como os resfriados. Por quê? Porque o sistema imunológico da pessoa, ele abaixou. Então, para se evitar tudo isso, nós precisamos incluir no nosso dia a dia algumas atitudes simples que nós podemos fazer para que o nosso sistema imunológico fique bom. Bom, então eu fui procurar o que é esse sistema imunológico. O sistema imunológico é formado de complexo de células que têm a função de manter a defesa do corpo. Olha só que bacana. Essas células, elas vão manter o corpo saudável, elas vão proteger o organismo contra as doenças, contra as infecções. Então, esses invasores externos, eles trazem esses parasitas, eles trazem essas enfermidades, eles trazem esses vírus, eles trazem essa bactéria. Então, esse sistema imunológico, o que ele faz? Ele faz tipo uma limpeza no nosso corpo físico, para que forma uma barreira para que essas enfermidades não venham sobre as nossas vidas, e aí a gente vai ficar bem. Só que assim, nós temos que entender que há uma necessidade realmente de nós nos proteger, para que o sistema imunológico nosso possa estar alto. Então nós temos que ter algumas mudanças de hábitos na nossa vida, né? Nós temos que ter alguma mudança de hábito para que a gente possa estar com o nosso corpo bem. Então, claro, fazendo os exames de rotina, e aí vai. Então, tem muitas coisas que faz o sistema imunológico baixar. Mas tudo isso você pode depois estar vendo aí, se você quiser, né? Procurando aí. Nós vamos falar na área espiritual. Bom, irmãos, e que nós precisamos realmente entender que a área espiritual ela vai afetar o nosso corpo físico, e o nosso corpo físico afeta a área espiritual, eles estão ligados. Então, onde nós lemos aí, olha, o que o apóstolo Pedro está dizendo: sede sóbrio, porque o diabo ele é o vosso adversário, e ele anda em nosso derredor, ele fica bramando como leão, ele quer buscar alguma coisa dele na nossa vida. Bom, então esse sistema imunológico espiritual, nós também temos um sistema imunológico espiritual, que é realmente o Espírito Santo em nós. Então, o Espírito Santo em nós, ele vai
fazer uma barreira para que as enfermidades espirituais não cheguem nas nossas vidas. Satanás, ele quer de todas as maneiras que nós venhamos estar doentes espiritualmente falando. Por isso que está dizendo, vigiai, vigia, porque Satanás, ele quer trazer, ele quer pegar a pessoa ali sem ela realmente perceber. Bom, no físico, o sistema imunológico abaixa, muitas vezes a pessoa não sabe que abaixou o sistema imunológico. Ela só vai saber quando ela pega um resfriado, quando ela pega uma gripe, quando ela, muitas vezes, a temperatura baixa, vamos dizer assim, a temperatura baixou e a pessoa de repente tomou um vento, de repente saiu com o cabelo molhado, de repente tomou algo mais gelado, o sistema imunológico daquela pessoa abaixou. As defesas do corpo não conseguem reagir a isso, não conseguem formar esta barreira. Sabe, irmão, nós precisamos entender que está dizendo ali, olha, vigiai. Vigiai, vigiai, porque nós temos um inimigo. O inimigo das nossas almas, ele quer realmente vir trazer essas coisas sobre as nossas vidas. E o sistema imunológico baixando, o que acontece? As enfermidades, elas conseguem entrar com mais facilidades. Traz isso para o reino espiritual. Quando o nosso sistema imunológico espiritualmente está baixo, Satanás, demônios, eles conseguem entrar com mais facilidade na nossa mente, entrar com mais facilidade no nosso coração, entrar com mais facilidade e vai nos deixando, porque nós vamos ficando fracos espiritualmente falando, não vamos orando mais, vamos parar de orar, vamos parar de ler a Bíblia, vamos parar de ter pensamentos bons, santos e agradáveis. Então é uma guerra, é uma luta. Por quê? Porque eu tenho que deixar o meu sistema imunológico espiritual lá no alto. Ele tem que estar bem, ele não pode estar baixo. E quantas pessoas estão com o sistema imunológico, espiritualmente falando, baixos, que não têm buscado mais a presença de Deus, que não têm buscado mais a santidade de Deus. E está dizendo assim, olha, no versículo 9, o qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, vai haver... Deixa eu abaixar aqui. Vai haver aflições, vai haver lutas, vai haver dificuldades, mas nós precisamos nos levantar e nos posicionarmos. Por quê? Porque está avisado, vigia, vigia, porque o inimigo, ele vai tentar de todas as formas. Bom, para mantermos o nosso sistema imunológico fisicamente bem, nós temos aqui algumas dicas. Por exemplo, manter uma alimentação equilibrada. Olha só, o corpo físico precisa de uma alimentação equilibrada. Meu irmão, minha irmã, o nosso corpo espiritual também precisa de uma alimentação equilibrada. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Quando nós estamos bem fisicamente, quando estamos bem, nós conseguimos ter forças para fazer e para lá e para cá. Quando nós estamos bem espiritualmente, nós conseguimos resistir firme às lutas, às adversidades, às situações que vêm contra a nossa vida. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso comer da palavra, eu preciso o quê? Beber da palavra, eu preciso realmente ter doses de palavras, doses de oração, doses de buscar a presença realmente de Deus. Assim como eu tenho doses para comer, por exemplo, você toma café de manhã, aqueles que tomam, mas almoça, toma um café à tarde, janta, come alguma coisa, eu não sei o que você come, mas você tem as doses, você não come tudo de uma vez, você tem doses para comer. Espiritualmente falando, nós precisamos também ter doses da palavra de Deus para que nós possamos estar sendo alimentados, tendo uma alimentação espiritualmente equilibrada, para que o nosso sistema imunológico espiritual fique bem, fique realmente equilibrado. E aí, está dizendo também no estudo, ter uma boa noite de sono. Fisicamente falando, nós precisamos ter uma boa noite de sono para o sistema imunológico ficar bacana. Espiritualmente falando também, nós vamos passar por tempos noturnos, irmãos, nas nossas vidas, por dias difíceis nas nossas vidas. E é nesse dia difícil, e nesse dia de escuridão, nesse dia nós precisamos realmente descansar em Deus, descansar no Senhor, buscando a presença dele, se confortando no Senhor, entregando a nossa vida realmente a ele, buscando realmente crer, buscando realmente entender, buscando realmente ativando a nossa fé, para que nesse momento de desespero, de noite que passamos espiritualmente falando, nós precisamos realmente entender que ele diz: vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem muitas pessoas que estão tão cansadas que elas não conseguem dormir, elas não conseguem descansar. E quantas vezes também, espiritualmente falando, estamos tão cansados, tão debilitados, tão assim que não conseguimos crer mais, que não conseguimos mais entender o que a palavra de Deus está dizendo, mas nós precisamos alinhar isso. Eu estou aqui nesta hora para alinhar você a entender que nós temos um Deus, que nós precisamos realmente descansar nele. Aí está dizendo também, no físico, pratique exercício físico com frequência. Eu acho muito lindo isso. Assim como no físico, a Bíblia diz assim que o exercício físico para pouco aproveita, mas tem proveito, mas é pouco. Então, o exercício espiritual, qual é o exercício espiritual? Irmãos, todos nós sabemos, o exercício espiritual que vai nos criar músculos. Nós precisamos ter músculos espiritualmente falando. É claro que você vai para uma academia, você vai ativar o teu corpo para ter realmente, para fazer todas as suas células melhorarem e trabalhar, o sangue, a corrente sanguínea trabalhar melhor. Põe isso no reino espiritual. Mas ali, no físico, vamos dizer ainda para terminar, você precisa fazer o quê? Algum esforço, não é assim? Pega peso, ou se for natação, mesmo assim vai ter que fazer algum movimento do corpo. Traz espiritualmente falando, nós precisamos de práticas espirituais, práticas de exercício espiritual, que é realmente falar não para nossa preguiça espiritualmente falando, porque eu preciso orar mais, porque eu preciso ler mais a Bíblia, porque eu preciso jejuar, porque eu preciso levantar as madrugadas, porque eu preciso consagrar a minha vida dizendo não para o pecado e sim para Deus. A hora que vier as lutas, as adversidades, não ficar murmurando, reclamando como algumas pessoas, mas se posicionar realmente em Deus, colocando as armaduras de Deus e indo para a guerra, porque nós somos mais que vencedores, é uma promessa do Senhor. Que no demais, irmãos meus, preciso me fortalecer no Senhor e na força do meu Senhor, na força do poder de Deus. Por que diremos, pois, essas coisas? Deus é por nós. Eu tenho que trabalhar a minha mente, eu tenho que trabalhar a tua mente, exercício espiritual de aplicação da palavra aonde? Na minha mente e no meu coração. Então eu preciso realmente entender e reservar, aqui está dizendo assim, olha, reserve alguns minutos para passar, algum momento para passar com a família, amigo, foque na respiração. Isso traz isso muito para a área da área física, para a área espiritual. Tenha um hobby que lhe dê prazer. Então eu preciso, traz isso para a área espiritual, eu preciso ter um hobby. Qual é o teu hobby espiritual que te dá prazer? É a oração? É o jejum? É nosso hobby espiritualmente? Na verdade, não seria nem um hobby, é a nossa maneira de viver, nosso estilo de vida deve ser descansar no Senhor, crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, fazer com que a nossa imunidade espiritualmente falando, ela possa crescer, e ela só vai crescer realmente quando eu e quando você realmente estivermos ativados para buscar uma alimentação saudável, a alimentação que vem da palavra. Irmãos, sem questionamento, leia a Bíblia, obedeça a palavra, sabe? Que nós possamos realmente crer naquilo que foi enviado para mim e que foi enviado para você. Nós precisamos comer e beber da palavra. É lindo quando o povo está no deserto, Deus envia um maná que ficou 40 anos com o povo, e daquele maná tinha todas as vitaminas espirituais que aquele povo precisava para estar no deserto, e não faltou nada para o povo, e você não vê ninguém reclamando de nada, de doença, de nada, porque Deus estava à frente. Irmãos, nesse tempo também estamos no deserto e temos um Deus que é real, mas nós muitas vezes não nos alimentamos da palavra. Nós temos o maná, nós temos o pão diário, que é o Senhor traz todo dia para nós um pão fresquinho. A oração do Pai Nosso que nos ensina: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não só pão físico, o pão, a palavra de Deus nos dá hoje. Ele vai nos dar. E continuando, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. É verdade isso? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que nós possamos deixar a nossa imunidade
lá em cima. Que a nossa imunidade espiritual não venha cair, que nós possamos realmente nos fortalecer, que a nossa imunidade física não caia e nem a espiritual caia. Que a física nós possamos realmente resolver com exercícios, com alimentações, com muita água, temos que beber água. E no espiritual também, que possamos realmente estar fortalecida, comendo e bebendo da palavra, comendo do pão, bebendo desta palavra viva que é o Senhor Jesus, fazendo a aplicação desta palavra na nossa vida, não ser somente ouvinte, mas ser praticante, honrando ao Senhor como com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, não deixando Satanás, demônios tentar entrar na nossa vida, tentando colocar dificuldades. Eles são os vírus, as bactérias que levam à morte, irmãos. Nós sabemos disso, que se uma infecção não for tratada, ela vai realmente tomar o corpo todo, porque o sistema imunológico não consegue se defender. Muitas vezes Satanás ele vai tentar de algumas formas, e se nós não atentarmos a isso, que ele entrou espiritualmente e fez a nossa defesa espiritualmente cair, ele vai, a Bíblia diz assim, que ele veio para matar, para roubar e para destruir, e muitas vezes ele vai mesmo destruir a fé, destruir o nosso amor para com Deus. Quantas pessoas não estão tão mais focadas com Deus, que nós possamos sair desta pandemia mais fortes, que possamos saber quem nós somos em Cristo Jesus, que possamos saber que o Senhor, Ele é o autor e consumador da nossa fé, que nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, que eu e você possamos esperar no Senhor, que eu e você possamos fazer a nossa parte, que é realmente aumentar, não deixar a nossa imunidade espiritual abaixar, mas que possamos cada dia mais nos render aos braços do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, porque Tu és bom. Obrigado, Deus, porque Tu és o amor da nossa vida. Cuida de cada um de nós para que a nossa imunidade espiritual possa estar bem, a física também, para que possamos nos derramar diante do Senhor todos os dias. Eu abençoo, Senhor, a Tua filha, o Teu filho, no nome de Jesus, esta casa, esta família, que receba a paz, a graça e o favor do Senhor, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Mais um dose de palavras, no nome de Jesus. Fiquem com Deus.